E aí galera, sejam bem-vindos mais uma vez em outro vídeo de nosso curso de Arduino. No dia de hoje vamos continuar aprendendo mais ferramentas para utilizar com a nossa placa de desenvolvimento. O vídeo do dia de hoje será bastante especial porque a partir de agora começaremos a fazer diversos projetos com a nossa placa do Arduino, pelo qual a gente vai começar então a utilizar tudo que a gente viu até o dia de hoje para a implementação de diversos projetos com o Arduino. Então a gente irá ver diferentes periféricos que a gente pode conectar na nossa placa e começar a brincar, claro, utilizando todos os conceitos que a gente já viu, como as entradas e saídas digitais, como as entradas analógicas, as saídas PWM, a comunicação serial, enfim, tudo que a gente já viu aqui, a gente então vai colocar na prática. Então, o primeiro periférico que a gente vai aprender a utilizar se conhece como o motor de passos, que é bastante utilizado na eletrônica e em projetos com Arduino. Vamos ver em que consiste. Vamos começar a fazer projetos com Arduino. Como primeiro projeto que eu estou trazendo para vocês, vamos ver como a gente poderá implementar e movimentar um motor de passo. Primeiro vamos definir um pouco o que é um motor de passo. O motor de passo é um tipo de motor elétrico usado quando algo tem que ser posicionado muito precisamente ou rodado de um ângulo exato. Neste tipo de motor, a rotação do balancete é controlada por uma série de campos eletromagnéticos que são ativados e desativados eletronicamente. Esses motores de passo, a gente pode encontrar eles, por exemplo, nas impressoras que a gente tem nas nossas casas, e também é muito usual encontrar eles na indústria, por exemplo, em CNCs ou em cortadoras lasers, sempre em aquelas aplicações onde a gente precisa fazer alguma movimentação, como a sua definição diz, uma movimentação muito precisa. Como por exemplo também esses motores de passo são muito usuais, muito típicos naquelas impressoras 3D. Então se você no futuro tiver o interesse de fabricar uma impressora 3D utilizando o Arduino, você terá que conseguir uns motores de passo para criar aqueles seus desenhos em 3D. Aqui temos um exemplo de um motor de passo. Esse aqui é o motor passo típico aqui no Arduino. Aliás, esse motor de passo aqui é o que a gente vai programar nos dias de hoje, mas industrialmente vocês poderão ver esse tipo de motores de passo que é mais para uma pegada industrial, para fazer esse tipo de aplicações que eu já comentei com vocês. E ele internamente tem diferentes bobinas. A gente terá que energizar cada uma dessas bobinas que a gente está vendo aqui internamente numa sequência lógica, e tem que se respeitar aquela sequência para a gente conseguir movimentar o rotor. O rotor é essa parte interna aqui do motor, para poder rotar ele de uma maneira exata, num ângulo exato. Os tipos básicos de motores de passo são os seguintes, basicamente são dois. Temos os motores de passo unipolares, que são caracterizados por possuírem um fio, ou como a gente conhece como um center tap, entre o enrolamento de suas bobinas. E normalmente utiliza-se este center tap para alimentar o motor, que é controlado aterrando-se às extremidades dos enrolamentos. Então basicamente, se nós temos um motor, o motor unipolar, que é bastante típico, bastante comum, ele terá 6 fios. E na real a gente vê que nessa primeira parte, desses primeiros 3 fios, a gente fala dos fios, são essas linhas aqui, né? E essas bolinhas aqui, elas simbolizam a bobina, né? Então a gente está vendo que realmente aqui onde começa, por exemplo, a mais, começa a bobina, e a bobina termina aqui no a menos. Mas na metade da bobina tem outra saída, que será o tap center ou o fio central. Então temos a bobina A, a bobina B, e as duas bobinas têm um tap center. Então a gente poderia criar tipo como 4 bobinas, desde o A até o tap center, e desde o tap center até o A menos, teríamos as duas primeiras bobinas, e aqui teríamos as outras duas. Na prática de hoje, a gente vai mexer com um motor unipolar, que foi esse que a gente viu no slide anterior. Mas também existem outros motores que são os bipolares, que também é um motor de passos. Este motor bipolar não possui esse center tap, e
como os unipolares, mas exigem de circuitos muito mais complexos para poder movimentar aquele motor. A grande vantagem de usar os bipolares é que eles podem prover maior torque fisicamente e os motores têm enrolamentos separados, sendo necessário uma polarização reversa durante a operação para o passo acontecer. Vamos ver a seguinte ilustração do motor bipolar. Aqui então a gente está vendo as duas bobinas, que é igualzinha aqui, mas aqui a gente já não terá aquele top center. Então basicamente, no resumo, eu deixei aqui essa imagem para vocês, onde vemos os diferentes tipos de motores. Basicamente temos o bipolar, que é esse o primeiro aqui, que a gente tem aqui, onde a gente então terá 4 fios, né? Que no caso está de A, B, C, D. No caso então seria A, B, C e D, né? Os 4 fios das duas bobinas. Aqui vemos as bobinas que estão representadas com um retângulo azul e temos os unipolares. A gente pode encontrar, por exemplo, a versão clássica, que é esse aqui, que é um motor a 6 fios. A gente também pode encontrar em 5 fios, ou a gente inclusive pode encontrar em 8 fios. Mas basicamente é como eles estão conexionados interiormente. Por exemplo, a 6 fios, que é o comum, seria esse aqui. A gente vê que tem a primeira bobina, só que a gente tem o tap central. Tem a segunda bobina, tem o tap central. Normalmente esse tap central a gente está ligando a VCC. VCC é o positivo, que bem seja se é 5 volts ou 12 volts, beleza? Por exemplo, nos 5 fios, a gente está vendo que o tap central das duas bobinas está ligada. E daí sai o VCC. E aqui temos a mesma configuração. Realmente, a todas as configurações, não importa se for 6, 5 ou 8 fios, como a gente está vendo aqui, por exemplo, os 8 fios, esses 4 fios a mais que correspondem ao tap central, todas estão ligadas a VCC, ou seja, todas estão ligadas ao mesmo ponto. Então, no final das contas, todos vão ficar ligados da mesma forma. Todos os motores de passo, sem importar qual você tenha, unipolar ou bipolar, tanto faz, eles apresentam o mesmo princípio, que é usar as bobinas para atrair o rotor. Vamos começar então, por exemplo, com esse exemplo básico, onde temos 4 bobinas. E quando uma é energizada, por exemplo aqui, quando uma bobina é energizada, ela vai ser representada com a cor vermelha. A bobina desenergizada está na cor preta, beleza? Então quando essa bobina é energizada, ela cria um campo magnético e um lado do imã é atraído para ela. No caso, se duas bobinas forem energizadas ao mesmo tempo, o rotor fica na posição entre elas. Então, para entender isso, nós temos as 4 bobinas. Existem várias formas de a gente movimentar o motor de passo. Aqui a gente vai ver 3 formas. Então, a gente sempre deverá ativar elas, ou ativar, ele se chama passos, porque a gente tem que ir passo a passo. Então, a gente terá que ativar o passo certinho a cada instante. O primeiro caso de movimento a gente vai conhecer como passo completo simples. Então a gente vai utilizar essa tabela aqui, que é uma tabela de verdade, onde o nosso primeiro passo será energizar uma bobina on e as outras apagadas, beleza? O segundo passo será apagar aquela bobina, encender a bobina que está do lado. Então aqui essa seria o IN1, IN2, IN3 e IN4. Então a gente apaga o do lado, encende o N2 e apaga as outras, desliga as outras, beleza? No passo 3 faz a mesma coisa. E no passo 4 repete. Então seria basicamente isso, liga aqui, liga aqui, liga aqui, liga aqui. Então a gente vê como o norte aqui do rotor vai girando na medida que a gente vai acendendo ou vai ligando as bobinas, beleza? Então vocês estão vendo que a gente deverá respeitar a ordem, porque não adianta se você ligar essa aqui e depois, sei lá, ligar essa aqui de embaixo, aí o motor não vai se mexer. A gente sempre terá que ligar na ordem adequada. Existem várias formas de saber quais são as bobinas na ordem certa, e isso você pode achar facilmente na YouTube. Aqui a gente não vai abordar muito isso porque é uma informação adicional que realmente não compete no curso. Mas então aqui a gente está vendo o passo completo simples, que simplesmente a gente está seguindo essa instrução aqui. Só ligar uma e as outras desligadas. Depois ligar a seguinte e as outras desligadas. Beleza? Também existe o passo completo com 2 bobinas. Como eu falei anteriormente, se a gente ligar 2 bobinas, você vê que o rotor fica no meio das 2 bobinas.
No caso, a gente também vai ter essa tabela de verdade, onde a gente então no primeiro passo começa ligando as duas bobinas, que são essas duas, depois liga essas duas, depois liga essas duas e depois liga essas duas para conseguir os giros de 360 graus. Então aqui temos a tabela de verdade, sempre ligando de 2 em 2 a cada passo. Então a gente vê que fazendo o passo 1, depois o 2, o 3 e o 4, a gente consegue o giro completo. No caso, está no sentido horário, beleza? Se vocês quiserem fazer girar no outro sentido, ou seja, no sentido anti-horário, vocês vão começar de atrás para frente, ou seja, de baixo para acima. Ou seja, vocês começariam no passo 4, depois iriam no passo 3, depois no passo 2 e depois no 1. Assim vocês conseguiriam que ele rotasse no sentido contrário. Esse aqui então é o passo completo com duas bobinas. E por último, a gente tem o que é a meio passo. Esse a meio passo é a forma ou a configuração mais precisa, onde vocês conseguirão a maior precisão do seu motor. Aqui então, no meio passo, a gente vai duplicar os passos. No caso, a gente já terá 8 passos. Então, basicamente, ele é assim. Primeiro energiza a primeira, depois energiza 2, depois deixa energizada 1, depois 2, energiza 1, depois 2, energiza 1, depois 2, e por último, energiza 1. Assim completa os 8 passos que a gente tem aqui. Beleza, gente? Com isso, então, vimos as 3 formas de movimentar o motor. Lembrando que se vocês querem girar no sentido contrário, vocês vão começar de atrás para a frente. Beleza? Desde o 8 até o 1. Aqui, então, temos um resumo, que é como seria a conexão dos motores. No caso, a gente ter um motor unipolar ou um motor bipolar. Então a gente vê que no unipolar a gente tem aquele tape central. Esse tape central irá a positivo mais VSC. E as outras extremidades das bobinas, eles têm que ir num transistor. Aqui o transistor é representado como Q1, Q2, Q3 e Q4. E cada uma das bases desses transistores irão ser ativados pelo Arduino. Então o Arduino, vocês veem que seriam 4 transistores, ou seja, os 4 passos. E aí o Arduino teria que mandar as sequências. Por exemplo, está aqui. O IN1, o IN2, o IN3 e o IN4 são os 4 transistores. E a gente mandaria, por exemplo, se a gente quiser o meio passo, a gente mandaria essa sequência nesses 4 transistores para que o motor unipolar girasse ao meio passo. A mesma coisa acontece com o motor bipolar, só que aqui a gente teria que construir esses dois ponte a gás. Esse circuito se conhece como ponte a gás. E a gente está vendo que para uma única bobina, a gente precisa 4 transistores. E para a outra, mais 4 transistores. No total, a gente utilizaria 8 transistores no motor bipolar. Olhem que para o unipolar, a gente só precisou de 4 transistores. Então, efetivamente, o esquema eletrônico no bipolar é mais complexo, mas ele funciona exatamente igual. Uma vez que a gente tem isso aqui, a gente consegue utilizar quase que o mesmo código no Arduino para mexer com o unipolar e o bipolar. Industrialmente ou no mercado já vendem circuitos integrados que eles já têm todos esses transistores internamente. Por exemplo, existe esse circuitinho aqui, e esse circuitico aqui integrado, esse aqui que tem vários pinos, ele terá internamente alguns transistores e circuitos já adequados para movimentar esse tipo de motores ou outro tipo de motores, por exemplo, motor DC também. No caso, vocês podem procurar esse aqui do esquema, é um ULN 2003. Então, realmente esse aqui, o ULN 2003, é o que a gente vai utilizar hoje. Então, eu comprei essa plaquinha e eu simplesmente já tenho todo esse circuito aqui. E aqui onde diz IN1, IN2, IN3 e IN4, vou ligar meu Arduino aqui e pronto. E aí vou alimentar. Então, vocês estão vendo que realmente já o circuito está pronto. E meu motor eu vou ligar aqui, nas bobinas A, B, C e D. Inclusive, além disso, ele terá esses 4 LEDs que vão me mostrar como é a sequência dos passos que eu vou colocar no meu motor. Adicionalmente, também tem um circuito L293, que é um circuito bastante parecido com esse integrado aqui, que realmente funciona da mesma forma. Também no mercado existem outros dispositivos. Esses circuitos aqui são conhecidos como drivers, porque eles são os encarregados de controlar motores. Por exemplo, esse driver aqui, ele é um L298, também muito conhecido.
a gente só se preocuparia tipo por ligar o Arduino e ele já tem todo esse circuito interno para movimentar motores. Esse aqui é um pouco maior, inclusive a gente vê que o circuito encarregado de movimentar aqueles motores, que é esse aqui, ele possui aqui um dissipador de alumínio. Esse dissipador de alumínio é para dissipar o calor. Esse aqui é utilizado principalmente para motores grandes, que movimentam uma carga muito pesada. Então, aqui ele vai entregar uma maior corrente para os motores se movimentar, beleza? Mas ambos funcionam da mesma forma, só se diferenciam na potência que eles são capazes de entregar.